Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegou a terça-feira, véspera do jogo. Se você tá ansioso aí, eu também tô muito ansioso, parece que não chega quarta-feira, né? Chega o meio do ano, chega o Natal, aquele meme, né? Mas não chega a quarta-feira à noite, dia do jogo, Botafogo e Bragantino, na verdade, Bragantino e Botafogo. Mas a gente vai falar muito pouco hoje do jogo, essa que é a verdade, né? Eu fiz um vídeo ontem à tarde, para quem não viu, fiz um segundo conteúdo, né? Muitas notícias aí pipocando no Botafogo, e eu ontem fui até o Lonier para acompanhar mais de perto, né, essa finalização da preparação do Botafogo para o jogão de quarta-feira. Só que praticamente não vou falar do jogo hoje, porque as notícias que estão rolando são todas aí extra-campo, digamos assim, né? Mas se você quiser saber mais detalhes ali, assistir o vídeo que eu fiz ontem de manhã e também o vídeo de ontem à tarde, como eu disse, lá em Vargem Pequena, né? Onde fica o centro de treinamento Lonier, né? Espaço Lonier. Muito agradável, aliás, né? As instalações também cada vez melhores, né? Eu conheci o Lonier antes, né, do Botafogo adquirir, os irmãos Moreira Salles, né? E realmente muitas mudanças já aconteceram por lá. Claro que o Botafogo não modifica mais, porque ainda tem aquela expectativa de conseguir um terreno maior, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Pessoal, vamos lá, vamos começar aqui as notícias de ontem, né? Ritmo frenético de notícias. O André Rizek no Sport TV acredita, tá, nas pazes entre John Textor e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, né? A gente já percebeu o Textor ali nas falas desse último final de semana, na nova Botafogo TV, justamente bem cuidadoso, né, ao falar do Edinaldo, que acredita que ele está do lado certo, né, que vai entrar para a história como uma pessoa que está do lado certo contra a corrupção. Então foi um afago ali do Textor, né? Uma mão estendida, uma bandeira branca ali do Textor. Então eu vou na linha aí do Rizek, também acredito que não me surpreenderia se o Edinaldo retirasse, inclusive, o processo que ele move na justiça contra, né, o bilionário norte-americano John Textor, né? E o Textor ontem, né, através de seus advogados, informou que não vai levar o áudio ou qualquer outra prova, né, que ele tem aí, que ele tem falado sobre corrupção no futebol brasileiro, para o STJD. O STJD que tinha dado um prazo até amanhã, quarta-feira, para ele apresentar isso, sob pena, né, de multa de até R$100 mil e também de suspensão do próprio Textor por até 360 dias. Mas os advogados do Textor falaram que seria até ilegal, tá? Ele ir à justiça desportiva, e também que é ilegal essa postura do STJD exigir provas de corrupção, tá? Aquela questão também que o Textor falou no final de semana de 30 dias e muita gente questionou, né? Poxa, mas se ele tá já com áudio, por que não, né, solta logo, né, no ventilador? Também foi explicado o seguinte pelos advogados do Textor, que enfim, eles estão reunindo provas, tá, para em cerca de 30 dias esclarecer aos torcedores do Botafogo, tá, acerca do que aconteceu no último campeonato, tá, os acontecimentos do último campeonato brasileiro e a conduta de determinados árbitros. Por isso que a gente fica pensando que a questão do áudio, né, mas é um áudio de Série B, né, talvez seja só a ponta do iceberg, né? Quando eu comentei sobre as falas do Textor, eu interpretei da seguinte forma, que esse áudio seria uma forma até do Textor se defender perante a acusação do Edinaldo, né? Tipo, bom, você falou que tinha corrupção no futebol brasileiro, então seria uma forma do Textor mostrar, olha, eu falei e tá aqui a prova de que tem corrupção. Mas, como ainda existe essa questão de reunir provas num prazo aí de um mês, pode ser que tenha, né? Tudo indica que tem mais coisa além desse áudio, né? E também se referindo ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Será que é da Série A? Será que é da Série B? Será que é da Série C? Vamos ter que aguardar aí um mês, né?
A investigação criminal é de competência da justiça comum mesmo, concluiu aí a nota dos advogados do John Textor, por isso que ele vai, né, ignorar o STJD e ir direto ao Ministério Público, beleza? Galera, à tarde, mais uma bomba, né, que foi a nota oficial emitida pelo Palmeiras, enfim, contestando as falas do Textor, né, dizendo que vai levar o Textor à justiça, seja em que esfera for, civil, criminal, esportiva, né? Enfim, que vai tomar medidas legais contra as declarações, aí entre aspas, tá? Irresponsáveis e levianas do John Textor, que tem recorrentemente falado do nome da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá. É complicado, gente, porque o Textor, por mais que ele de fato tenha citado o Palmeiras em algumas entrevistas, ele deixou bem claro nessa entrevista da Botafogo TV, que foi divulgada ali no sábado à noite, que ele não envolvia não só nenhum clube, como ele diz, né, com todas as letras, que ele não envolvia o Palmeiras de forma alguma. Não envolvia jogador, não envolvia direção, não envolvia o Palmeiras no que ele tem, no que ele já sabe, né, sobre corrupção no futebol brasileiro. Então, assim, claro, né, que ele cita ali que tem um jogo Palmeiras e Fortaleza, que teve ali envolvido, né, em situação de corrupção, mas ele deixa claro, quando ele cita, que não é nada vindo do Palmeiras ou mesmo do Fortaleza, né? O que deixa a gente imaginando, talvez seja alguma situação aí relacionada às casas de aposta, né, que é um tema aí mundial, né, não é só do Brasil. Já falei disso aqui também ontem, né? As casas de apostas são as primeiras interessadas de que o jogo seja limpo, né? Não porque a casa de aposta seja boazinha, mas é porque ela não quer ser lesada, né? Muitos esquemas começaram a surgir de corrupção, e aí, né, imagino que seja uma coisa direta com jogadores, né, para justamente que apostadores, né, ganhem dinheiro de forma ilícita, né? Armando situações, resultados, gols, cartões amarelos, expulsões, enfim, tudo que entra aí nessas apostas, né? Então, a posição do Palmeiras, ela é um pouco surpreendente, né? Muita gente, inclusive ontem, né, comentou, poxa, que estranho, né? Justo o Palmeiras, que ano passado falou, né, o técnico do Palmeiras, melhor dizendo, o Abel Ferreira falou que o sistema, né, não queria que o Palmeiras fosse campeão. Agora estou na dúvida se foi o Abel ou se foi o auxiliar dele. Acho que foi o auxiliar dele que falou isso, né? Que o sistema não gostaria de ver o Palmeiras campeão de novo. Então, assim, um representante do Palmeiras falou ano passado, né, sobre possível corrupção, possível má vontade da arbitragem contra o Palmeiras, mas sem ter nenhuma prova, ficou só no discurso. E agora que o John Textor fala em combater a corrupção no futebol brasileiro, né, e reunindo provas, pelo que ele diz, né, e pelo que os seus advogados estão dizendo também, a gente já sabe que, né, existe de fato o áudio, né, pode ser que mais coisa venha, e aí o Palmeiras se revolta, né? Então, nitidamente é uma posição ali do Palmeiras com receio de alguma coisa, ou como muitos disseram ali, já vestindo meio que a carapuça, né? A gente não sabe, né? Ninguém aqui vai ser leviano de levantar dúvidas sem ter visto provas, né? Mas no mínimo curiosa essa nota do Palmeiras e a postura também de muita gente, né? Até da imprensa mesmo. Ontem eu ouvi também um jornalista contra o Textor. Outra coisa, o Textor é chamado nessa nota, agora eu me lembrei, de um personagem caricato que lembra os cartolas de antigamente. Quer dizer, existe uma ofensa até ao John Textor, né? Então é uma troca aí de acusações que não é de hoje, que já vem, né, um bate-boca entre John Textor, a própria Leila, né? Como isso vai acabar, só saberemos aí cenas dos próximos capítulos, mas é realmente curioso, né? Já que o Textor foi muito cuidadoso em isentar o Palmeiras de qualquer coisa, né, nas falas dele recentes, né?
Porque é óbvio, o Palmeiras foi o campeão, então tudo sempre vai ser questionado em cima disso, né? Pô, mas essa armação aí, essa suposta corrupção favoreceu o Palmeiras, né? Ou foi algo, né? Então, óbvio que o nome do Palmeiras vai estar envolvido, mas o Palmeiras soltou essa nota aí, e é realmente muito irônico até, né? Diante de tudo que tem acontecido. Aí sim, o Abel Ferreira, no passado, teve jogo que ele saiu lá fazendo gesto, né, de roubo e tudo mais, e acabou que ele nem foi punido, né? Ao contrário do Marçal, que fez a mesma coisa na expulsão dele contra o Corinthians, né? E acabou sendo punido também até pela leitura labial, né? Enfim, isso que eu acho que o Textor também está buscando, né? Trazer um respeito para o Botafogo, para que o Botafogo deixe de ser aquele clube que é um alvo, né, permanente aí de arbitragens, né? Aquela coisa. Ninguém está dizendo aqui que até a segunda ordem, né, que há corrupção, mas a questão da má vontade, né, a má vontade histórica aí contra o Botafogo, né? Pessoal, muito chato esse assunto, né? Mas a gente tem que falar, infelizmente, né? Infelizmente, seria muito melhor a gente ver aí outros clubes aí, co-irmãos, né? Procurando se aproximar do Botafogo, do Textor, saber mais detalhes, porque é um interesse comum, imagino eu, né, que o Campeonato Brasileiro seja honesto, seja idôneo, seja e qualquer possibilidade de corrupção seja combatida, né? E aí é aquela história, mas o John Textor está lutando por isso, para quê? Porque é para apagar o que aconteceu no passado, ou dar uma desculpa pelo Botafogo ter perdido o título. Não, é porque ele é bonzinho, né? Eu acho que basicamente porque, óbvio, né, tem muito dinheiro investido no Botafogo, né? Ele é um empresário e naturalmente ele não quer ver o Botafogo disputando um campeonato que esteja minimamente sob suspeita, né? É isso, vamos averiguar aí os próximos dias aí, tá ritmo frenético, né? Não é legal, mas até o Júnior Santos comentou outro dia que essas notícias aí não estão entrando no vestiário, que continue assim, né? Que não interfira no desempenho dos jogadores, porque fique uma coisa só de bastidores mesmo ali, de cartolas, né? Galera, o Luiz Castro, né? Um nome aí que vai ser sempre falado, lembrado. Eu não tenho nenhuma informação no sentido do Botafogo querer trazer o Luiz Castro, né? Mas as pessoas acabam ligando, né? Já que o Luiz Castro está balançando muito lá no Al Nassr, né? O Al Nassr que ganhou o jogo ontem, porém foi para os pênaltis, né? Ganhou por um gol de diferença, foi para os pênaltis e acabou perdendo nos pênaltis e sendo eliminado nas quartas de finais da Champions, lá da Ásia, né? Então ele está sob muita pressão, né? Tem sido pressionado nas coletivas de imprensa aí pós-jogo, ontem não foi diferente, e que também chamou a atenção ontem que o Luiz Castro falou, né? Ele sempre falou isso, né? Que ele nunca foi demitido de um clube, mas aí ele falou, não só isso, ele falou que nunca foi demitido e que também nunca saiu no meio de temporada de um clube. E aí que a torcida do Botafogo ficou assim, opa, peraí, acho que tá meio errado isso aí, né? Então Castro acabou usando aí essa retórica dele, mas todo mundo lembra que, né, ele saiu por vontade dele, né, no meio da temporada do ano passado, ainda em pleno primeiro turno do Brasileirão rolando, né? Então, para tu ter uma primeira vez, tá balançando bastante o Castro lá no Al Nassr, né? Acho que nem o Cristiano Ronaldo dessa vez pode ser capaz de segurar o técnico lusitano como ele, né, no cargo. Vamos ver. E aí, óbvio que todo mundo associa com o fato do Botafogo ainda não ter escolhido um técnico, né? Naturalmente, o Botafogo está esperando a conclusão, e está certíssimo, dessa fase, né, diante do Bragantino. E aí sim, a partir de quinta-feira, eu acho que a gente pode ter notícias aí mais importantes. O Botafogo está blindando totalmente, né? A gente não tem informações sobre, né, o nome do novo técnico, em que estágio também está essa negociação, se já está fechado, se não está fechado, se depende da classificação do Botafogo para a fase de grupos, né? Muitas coisas aí sendo faladas, e a gente realmente só a partir de quinta, só depois do jogo, né, com a classificação garantida, assim esperamos,
para saber mais novidades sobre isso, beleza? Comenta aí embaixo se você, né, curtiria se o Botafogo fosse atrás do Castro. Tem aquela situação também, que a gente sabe que o Botafogo ainda deve dinheiro para o Luiz Castro, né? Mas isso aí também acho que seria uma coisa resolvível, né? A gente sabe que hoje a SAF do Botafogo, né? Dinheiro não é problema, né? É mais essa questão realmente de ficou ali uma rusgazinha ali no ar pelo fato do Castro ter abandonado o barco, né, no meio do campeonato. Gente, o Botafogo está tendo conviver aí com muitas notícias, né? Teve essa notícia há pouco tempo de que o Vasco estaria interessado no Marlon, né? Uma coisa é o Vasco estar interessado no Marlon, outra é realmente o Botafogo topar, né, negociar, ou o Marlon querer sair do Botafogo, né? Mas sempre vem em véspera de jogo, ou às vésperas de jogo importante. Semana passada o jogo no Newton Santos contra o Bragantino, e agora o que surgiu ontem no blog do UOL é de que o Corinthians quer Danilo Barbosa. Eles estão mudando, daqui a pouco é o Tietê, cada hora é um volante. O Corinthians quer o Danilo Barbosa e teria oferecido o Gustavo Mosquito, né, que é o ponta corintiano, e que o próprio Botafogo de fato já teve interesse aí em 2021, 2022. O Botafogo fez sondagens, né, junto ao clube corintiano, mas o que o blog do UOL disse é que seria uma troca, né, simples ali, Gustavo Mosquito pelo Danilo Barbosa, e naturalmente, né, a torcida do Botafogo não curtiu essa notícia. A informação do blog, tá, é que o Botafogo trata o assunto como sem avanço concreto, né, e eu espero que não avance mesmo, porque não faz o menor sentido, né? O Danilo, se ele não é um titular absoluto do Botafogo, é um daqueles jogadores ali, 12º titular, né? Um jogador muito importante, que tem tido um desempenho muito bom. No passado já teve um pouquinho de problemas com lesões, mas desde o final do Brasileiro do ano passado, da reta final do Brasileiro, e esse ano, o Danilo tem jogado muito bem, né? Livre aí de lesões, felizmente. Então não faria sentido para o Botafogo perder um jogador, como eu disse, que é praticamente um titular, né? Em troca de um ponta, que seria mais um ponta para o Botafogo, que certamente seria reserva, né? Assim como ele é lá no Corinthians, né? O Mosquito é reserva no Corinthians. Esse ano ele atuou 12 vezes, mas dessas 12 vezes, 10 vezes saindo do banco, quer dizer, é um reserva lá, com 0 gols em 12 jogos nessa temporada de 24. Então, eu acho que é mais uma notícia aí que só desestabiliza, né? Mas o Botafogo já está também cascudo, né, quanto a isso, e não deve, a torcida do Botafogo não deve se preocupar, porque eu também não acredito que isso aí vá evoluir, né? Enfim, complicado. Gente, vamos fechar o vídeo de hoje, já estamos com 18 minutos, falando justamente do assunto aí da thumb, né, que é o Thiago Almada, né? Por que o Thiago Almada voltou aí, né, a ser muito falado? Bom, primeiro a gente tem que falar do Maurício, né? Carlos, Botafogo está tentando contratar os dois jogadores, o Maurício ou o Thiago Almada. Eu vejo que o Botafogo provavelmente vai tentar pelo menos um deles, né? E o que a gente sabe até agora, né, inclusive o canal do Nicola falou sobre isso, que o Botafogo não fez ainda uma proposta oficial pelo Maurício, tá? Mas que chegaria, falei disso aqui ontem, até uns 12 milhões de dólares, tá? Até 12 milhões de dólares pelo jogador, né, o meia do Internacional, que tem contrato até o meio do ano, né, com o Inter, enfim. Mas o grande sonho do Botafogo é o Thiago Almada, jogador argentino, campeão do mundo, né, e que está lá no Atlanta United. A informação também do Nicola é que o Botafogo fez a proposta de 20 milhões de euros ou dólares, deixa eu confirmar aqui, de dólares, tá? 20 milhões de dólares, e a coisa tá ali meio que parada, porque o Atlanta deseja no mínimo 30 milhões pelos direitos econômicos do meia argentino, tá? E aí eu fiz a pergunta, né? Vale a pena toda essa grana? Só o bolso do Textor que pode dizer, né, se ele vai bancar isso
e se é um jogador que daqui a, sei lá, 1, 2 anos vai ser vendido por 50 milhões, estou chutando aqui um valor, para a Europa, né? Aí valeria você botar 30 para ganhar 20 em 2 anos, né? Falando assim, arredondando, né, os números, claro que isso aí são suposições, né? Uma outra questão, que a gente já falou disso aqui antes, é que o Thiago Almada deseja jogar na Europa, né? Então não passa muito pela cabeça dele retornar para a América do Sul, né? Mas a gente sabe que a Eagle Football é aquele trunfo, né, que o Textor tem, que inclusive ele utilizou recentemente no caso do Luiz Henrique. Então ele poderia vir para o Botafogo, até botar em contrato, né, que teria depois um caminho aberto aí de transferência ou para Lyon ou para Crystal Palace, né, equipes aí de campeonato francês e inglês, né? Então, gente, assim, a situação é essa, tá? O Atlanta United, segundo o Nicola, quer no mínimo, né, 30 milhões de dólares. E se isso acontecesse, aí ultrapassaria, né, em 50%, né, o que o Botafogo pagou pelo Luiz Henrique. Hoje é a maior transação de todos os tempos. Como eu não tenho a grana da Eagle Football, eu, de repente, focaria, né, nos 12 milhões de euros do Maurício, do Internacional, né? Mas, obviamente que o Textor sabe muito melhor do que eu, que vocês estão assistindo, né, do que ele está visualizando aí para o Botafogo nos próximos anos. Claro que o Thiago Almada seria uma contratação enorme, né, para o Botafogo. Volto a dizer, o jogador foi destaque, né, foi o MVP da Major League Soccer ano passado, né, muito valorizado, né, todos os holofotes nele, campeão mundial com a Argentina, mas resta saber até onde o Botafogo está disposto também a investir financeiramente no jogador. Beleza, pessoal? 22 minutos. Como eu disse, eu tentei dar um resumo aí, porque são muitos assuntos surgindo. Vou dar até um F5 aqui para ver se tem alguma novidade de última hora. Acho que não. Eu acho que eu esqueci de falar. Se falei, perdão, porque é muita coisa. Botafogo, né? A SAF fez 2 anos ontem. Inclusive, o Botafogo Olímpico, né, que a gente chama, parabenizou, né? O Botafogo Social, melhor dizendo, né, com o Durcésio, presidente do clube, parabenizou e falou o seguinte: vemos um futuro brilhante, né? E teve publicações ali no Instagram também elencando todas as melhorias que o Botafogo teve em apenas 2 anos, que se eu ficar falando aqui dá um outro vídeo inteiro, né? Então realmente muita coisa por melhorar, mas a gente tem que olhar para trás esses 2 anos aí, passaram até rápido, né? E muitas novidades, e hoje a gente já tem também, né, uma mentalidade, um mindset aí muito maior do que era, né, na sofrência, né, de 2, 3 anos atrás, quando o Botafogo, se a gente for olhar, estava na Série B e fazendo contratações aí muito mais humildes, mais modestas, né, do que essas que a gente está falando agora, na casa dos 20 milhões, 30 milhões de dólares. Beleza, pessoal? Deixa seu like. Se você não é inscrito, não custa nada, se inscreva, faça parte da família canal Botafogo Digital e comenta aí embaixo. Deixa eu ver, estão tantas polêmicas, até a polêmica essa do Palmeiras, Danilo Barbosa por Mosquito. Será que tem alguém que acha que seria uma boa? Comenta aí. Valeu, tamo junto, abraço, fogão. É amanhã, hein? O coração tá pulando.